Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Gente, eu tô aqui no meu trabalho hoje, só tô aproveitando para gravar logo, né, o vídeo que eu ia gravar, que eu falei que eu ia gravar para vocês, falando sobre o sonho que eu tive sobre o arrebatamento, tá? Tem muito tempo que eu não sonho com a questão do arrebatamento, e algumas semanas atrás o Senhor me deu mais um sonho, e esse sonho foi bem curioso, porque o Senhor me mostrou duas situações diferentes no mesmo sonho, de como vai acontecer para o lado de quem for arrebatado e para o lado de quem não for, tá? E o sonho foi o seguinte: nesse sonho eu estava num culto, parecia ser na minha igreja, eram pessoas conhecidas, né? Tinham muitas pessoas lá, a igreja estava lotada. Inclusive, eu percebia que as pessoas que estavam ali, não todas, tá? Mas grande parte das pessoas que estavam ali, estavam fazendo coisas assim estranhas, esquisitas, não eram apropriadas para um culto, né? Eu sabia que tinha pessoas ali fazendo coisas erradas, né? Fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas no sonho eu estava feliz por estar no culto, porque eu estava indo lá para cultuar. Então, independente do que estava acontecendo ao meu lado, nesse sonho ficou muito claro para mim que eu estava com o meu coração feliz por estar ali. Independente do que estava acontecendo ao meu redor, eu estava cultuando a Deus, né? Então, eu estava feliz por estar ali. E aí, na minha cabeça, nesse sonho, não cabia. Eu via que tinham coisas erradas, mas eu não julgava, eu não falava nada. Eu me concentrava em adorar a Deus. Quando esse culto acabou, nós saímos da igreja e essa igreja ela ficava de frente para um lugar descampado, assim, né, aberto, sem árvore, sem nada. Então dava para ver nitidamente o céu, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que na hora que a gente saiu da igreja, nós estávamos conversando na porta da igreja, né? Sabe aquele bate-papo que acontece após o culto, né, ali na porta da igreja? E aí, nesse momento, eu olhei para o céu, estava à noite, né? O céu estava escuro, parecia que tinham muitas nuvens. E quando eu olhei para o céu, eu vi uma luz descendo, e essa luz foi se movimentando pelo céu. Então, ela vinha lá do fundo do céu e vinha se aproximando de nós. E aí eu falei assim, gente, que luz é aquela? Que luz estranha. Só que só eu estava vendo e o pessoal em volta continuava conversando normal. Quando aquela luz se aproximava, eu sabia, né, que era Jesus. E aí meu coração pulava de alegria, né? E aí eu dizia assim, não acredito, né? Aí eu olhava para aquela luz e eu falava assim, é ele, é ele. Dentro de mim eu falava, é ele veio, é ele, né? Só que quando eu fui falar para as pessoas ao meu redor, é ele, quando eu falava, acabou. Eu já estava subindo. Eu estava sendo arrebatada. Não dava tempo de eu avisar as pessoas o que eu estava vendo. E curioso, a sensação que me dava era que as pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo, né? E aí não dava tempo de avisar. Gente, foi tão rápido. E engraçado que no sonho, quando eu ia falar é ele, eu ia apontar para o céu para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo, a minha voz ela não saía. E eu não conseguia falar nada e nem conseguia apontar. Eu simplesmente saía do chão e ia subindo. O que isso quer dizer? Ficou muito claro para mim que quando acontecer o arrebatamento, não vai nem dar tempo de nada, não vai dar tempo de avisar, não vai dar tempo de chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor do que está acontecendo, não vai dar tempo de nada. Eu tive essa nítida sensação que por mais que eu quisesse avisar alguém, eu não iria conseguir avisar, porque não ia dar tempo. Ok? Beleza. Passou essa parte do sonho, aí o sonho retornou. Eu estava dentro da igreja novamente, adorando a Deus, né? E nessa segunda parte do sonho, eu não observava nada ao redor das pessoas. Estava ali na igreja, junto com todo mundo. Acabou o culto, nós saímos do culto, fomos saímos da igreja e fomos para a porta da igreja. Mesmo lugar descampado, na frente da igreja, sem árvore, sem nada, o céu escuro, e nós conversando ali na porta da igreja. E aí eu olhava para o céu, eu
estranha é aquela. Na verdade, não era luz. Eu via como se fosse um sol. Só que eu via 2 sóis. Gente, não me pergunte que eu via 2 sóis. Eu até agora não entendi por que 2 sóis. Eu vi um sol de um lado e um sol de outro. Eles estavam quase que um do lado do outro, mas bem afastados. E aí, eu olhava para o céu e falava, gente, que estranho aquilo. Tem um sol de um lado e um sol de outro. E aí, de repente, aquele sol, né, aqueles sóis se apagavam. Eles iam se apagando devagarinho, apagavam. E quando eles se apagavam, o céu ficava totalmente escuro, não tinha estrela, não tinha nada. E aí eu ia andando com essas pessoas, como se a gente fosse para casa, né? E pensando, o que a gente vai fazer? Porque está uma escuridão tão grande que a gente não consegue enxergar nada. E a gente ia andando como se fosse por becos de rua, né? Entrando num beco, saindo de outro beco, tentando achar a estrada, o caminho para a nossa casa, mas com uma escuridão muito grande. E aí o sonho terminou, né? Antes de terminar o sonho, eu lembro que quando a gente chegava num determinado beco, eu olhava para frente e eu vi um lugar como se fosse uma lagoa de água brilhante. Uma água, não chega a ser uma água, era como se fosse luz, uma lagoa de luz brilhante, com vários tipos de luzes. Né? E eu olhava aquilo e eu ficava doida para poder mergulhar naquela água, naquela luz. Não entendi também essa parte do sonho, tá, queridos? Mas eu vi aquilo. E aí, sim, de fato, o sonho terminou. Né? Então, o que eu entendi inicialmente? Que a parte que o sonho foi dividido, essas 2 partes que o sonho foi dividido, são 2 situações diferentes que aconteceram no mesmo momento. Tá? Então, um lado o arrebatamento, o lado de quem for arrebatado, e o outro lado, o lado de quem não for, que vai presenciar sinais na natureza de forma muito forte, né? E que as pessoas vão começar a ver sinais de fato na lua, no sol, nas estrelas, como diz a palavra de Deus, né? E aí, a sensação que ficou muito, muito clara para mim foi que na primeira parte do sonho, eu estava ali na igreja, eu estava vendo situações estranhas acontecendo dentro da igreja, eu estava ali adorando a Deus, o meu coração estava alegre por estar ali, e eu não me preocupava com as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, eu só me preocupava em adorar a Deus, em fazer a vontade dele ali, em colocar o meu coração disposto para adorar ele e me alegrar com ele naquele momento. Né? E outra coisa que ficou muito clara para mim foi que na hora que a gente for arrebatado, queridos, só quem essas pessoas que estão ali corretas, andando com Deus, fazendo a vontade do Senhor, com o coração preparado, só elas vão ver quando Jesus voltar. Né? Só elas vão poder contemplar a beleza da majestade de Jesus quando forem arrebatadas. As outras pessoas em volta não vão ver, não vão perceber e não vai dar tempo de avisar, ok? Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse sonho, o que vocês pensam, o que vocês acharam sobre isso, né? Até sobre a segunda parte do sonho, porque eu não entendi a questão do sol, né? Dos 2 sóis que eu vi. Mas se vocês tiverem algo para dizer sobre isso, pode escrever aqui nos comentários. Bem, é isso. Deus abençoe